Olá, pessoas, bem-vindas ao meu canal. E o título de hoje parece um título um pouco pessimista, né? Que seria Por que o fracasso é a regra na nossa vida? E por que quando a gente evita ele, né, ou tenta evitá-lo, ele fica ainda mais forte, né, ou ainda maior? Então, vamos tentar explorar um pouco esse tema, assim. Então, a gente parte do princípio de que o nosso cérebro tenta constantemente adivinhar as coisas. Então, no momento que a gente acorda, nosso cérebro está tentando adivinhar como vai ser o dia, como vai ser amanhã, como vai ser as coisas. E aí isso se transforma em conteúdo das nossas mentes, imagens, memórias, né? A gente fica rememorando o passado e em comportamentos, tá? Então os hábitos seriam um pouco isso, assim, como o nosso cérebro tenta evitar ao máximo a incerteza, os hábitos vão ser criados justamente nesse sentido, né? Para deixar as coisas mais familiares possível. Então é isso. E assim, vamos pensar em alguns tópicos para essa questão. Então, como prevemos as situações e por que, por vezes, ficamos ansiosos e evitamos as situações? Então, por que isso, né? Vamos pensar aqui como se fosse a nossa história de vida, né? E dentro dela tem alguns acontecimentos, tá? Então, a nossa história de vida são os acontecimentos e os comportamentos que colocamos ao longo do nosso tempo de vida, né? E aí dá para a gente pensar, igual aquele conteúdo de escola, das probabilidades, né? A partir desses conteúdos aqui, o nosso cérebro calcula as probabilidades que a gente tem de resolver algumas coisas ou de algumas coisas acontecerem com a gente, tá? E aí eu coloquei alguns pontos aqui. Então, constantemente conversamos apenas com o nosso passado. Então, o nosso cérebro, quando ele está quando ele vai ter que ser submetido, né? Nós vamos ter que ser submetidos a alguns desafios. O nosso cérebro, ele fala com o nosso passado para saber se aquilo ali vai dar certo ou não. Então ele fica adivinhando, né? Então, por exemplo, tenho que fazer uma apresentação em público, mas eu nunca fiz antes. E o meu cérebro entende que eu nunca fiz antes, porque ele tenta resgatar alguma memória no passado e percebe que nunca aconteceu antes. Então, ele vai ficar, começa a desesperar um pouco, né? Porque se não tem aquilo antes, então eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir realizar esse desafio que está me sendo imposto, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Em grande parte das vezes, não está contido nele experiências condizentes com o novo desafio. Então, tem um novo desafio, o cérebro tenta resgatar no passado momentos em que vivemos esse novo desafio e não tem, né? E isso pode causar algum desconforto, ansiedade, coisas do tipo. E aí, a partir disso tudo, a gente pode começar a nos definirmos de acordo com essas faltas, né? E aí, sou incapaz, nunca vou conseguir, ou sou um fracasso. E o resultado disso, possível ansiedade e evitação. Porque eu venho aqui, percebo que não tem esses acontecimentos, começo a me definir pela falta desses acontecimentos, ao invés de tentar fazer diferente, né? E aí isso pode surgir ansiedade ou evitação, porque como eu nunca vivi o problema que está me sendo imposto agora, eu vou evitar, porque não tenho aquele recurso, eu não entendo que tem aquele recurso para eu colocar em prática, tá? O que fazer para lidar com isso? Então, ao ler o escritor romeno Emile Cioran, uma frase me veio à mente: o fracasso é a regra, né? Então, por exemplo, antes de eu produzir esse vídeo, que vai ser publicado, eu errei muito antes, né? Estudei bastante antes para eu entender alguns conceitos e tentar traduzi-los para vocês da melhor forma possível. Então, esse vídeo é a exceção e não a regra, porque tem muito fracasso atrás desse vídeo. Ou a gente pode ler o fracasso como erro também, né? Então tem muito erro antes desse vídeo acontecer. Então é interessante a gente pensar nisso, justamente porque o que é vendido para a gente, principalmente nas redes, né? Nas redes sociais, as pessoas com o corpo perfeito, a vida perfeita, o relacionamento perfeito. É muito fácil para essas pessoas estudarem, né? E tudo mais, mas no final das contas
para alguns resultados saírem de uma forma consistente, o fracasso ou o erro é que são a regra, tá? Então parece pessimista, mas no final a gente vai ver que é muito mais realista do que parece essa frase. Então assim, por que eu coloquei uma frase tão pessimista, né? O motivo é que precisamos aumentar as nossas probabilidades futuras e não adivinhar o futuro. Então, quanto mais a gente erra e percebe o erro, mais a gente aumenta a probabilidade futura de errar menos, né? Então, aumenta a chance de sucesso, tá? Pode parecer um pouco contraditório, mas faz muito sentido quando a gente para e reflete um pouco sobre essa frase, né? Tentei colocar mais um desenhozinho da história de vida aqui, para a gente pensar o que seria esse fracasso. Então, começamos a testar as coisas da vida e colecionar fracassos e erros. Então, no final das contas, a nossa vida é a coleção muito mais dos nossos fracassos do que a coleção dos nossos sucessos, né? Porque a partir dos fracassos, a gente pode começar eu até coloquei aqui, trocar os nossos rótulos, né, de inútil, de fracassado, de incompetente e começar a antecipar as consequências dos erros até aumentarmos nossas habilidades em relação aos desafios, tá? Então, diferente dessa história de vida que eu coloquei aqui, que tem poucos acontecimentos, aqui a gente vê que tem mais acontecimentos, mais experiências, mais erros, né? E quando a gente começa a antecipar os erros, então a gente começa a errar um pouco, a gente começa a se arrepender de algumas coisas, mas principalmente quando a gente antecipa esses erros ou esses acontecimentos, a gente começa a chegar cada vez mais perto do sucesso almejado, da habilidade almejada, da competência almejada, tá? Então, essa seria a ideia. Então, quanto mais experiências, mais vivências, mais o nosso cérebro consegue, ou a gente, né, consegue aumentar as probabilidades futuras de sucesso, né? E quando a gente antecipa também os erros que já aconteceram. Espero que isso tudo esteja fazendo sentido para você, né? E assim a gente pode trocar os rótulos, né? Novamente, de inútil, de fracassado, de incompetente, e a gente começa a antecipar as consequências dos erros até aumentar as nossas habilidades em relação aos desafios. Então, quanto mais a gente testa nosso comportamento, maior ou maiores ficam as probabilidades da gente chegar aonde a gente quer, né? Porque quando a gente se rotula e se resume a esses rótulos aqui, nós paralisamos e nós ficamos aqui, né? Com poucos acontecimentos na vida e sempre se limitando, né, dentro dos desafios. Quando a gente antecipa os erros, quando a gente erra e antecipa os erros, nós começamos a aumentar as probabilidades futuras do nosso sucesso, tá? Só que é o caminho que é difícil passar porque é muito assustador, é muito desconfortável, né? É muito pesado passar por isso. Então, isso eu sei. Só que é interessante que a gente tenha essa nova perspectiva aqui para a gente começar a elaborar melhor o nosso dia a dia, tá? E por fim, o que muda ao pensarmos assim? Então, percebemos que a lógica de sucesso que nos é vendida é muito diferente de como de fato acontece. Então, para esse vídeo ter acontecido, eu errei muito antes, né, para poder publicá-lo, né? Então é interessante que a gente pense assim. Para eu me formar, para eu ser psicólogo, para eu aprender o que eu sei, eu errei muito mais do que eu acertei. É interessante que a gente entenda isso. Diferente do que nos é vendido, né, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito fácil, e não é bem assim. Somos muito mais o que fazemos do que o que achamos de nós mesmos. Então pode ser que em muitos momentos, antes de gravar esse vídeo, a minha cabeça tenha me dito: você não vai conseguir, você não vai dar conta, isso não é o que isso não é para você, N coisas, né? Isso pode acontecer também com vocês em relação à academia, né? N desafios na vida. Mas o que muda é se no final do dia eu parei, sentei aqui e tentei fazer esse vídeo. Ou se no final do dia eu percebi que eu fui para academia. Ou que eu tentei aprender aquele conceito difícil que eu achei que não ia conseguir. Então, muitas das vezes, o que a gente acha não define a gente, a não ser que a gente
se paralise no que a gente acha, né? E o que define a gente é muito mais o que a gente faz, né? Então, se eu faço, por mais que minha cabeça ache que não, no final das contas, a soma dessas pequenas ações é o que vai me definir, né? E no final, o que pensamos, né, deve servir para nos colocar em perspectiva no tempo, que é o que não controlamos. Então, minha cabeça pode me dizer N coisas negativas, mas o meu pensamento deve guiar muito mais o que eu tenho que fazer ou como eu tenho que alocar os meus recursos, né, de comportamento ao longo do dia, né? Então, perceber o meu passado para eu não repetir algumas coisas que eu não quero e perceber o meu presente como o único momento em que eu tenho para mudar os meus comportamentos e aumentar as minhas probabilidades futuras, tá? E aí a gente tem que usar esses pensamentos mais para colocar a gente em perspectiva, né, no tempo, que é o que a gente não controla, do que para definir a gente, tá? Eu espero que essa viagem tenha feito sentido para você, você consiga ter, construir alguma aplicação na sua vida, né? Deixa um feedback, um comentário aqui para eu saber se você gostou desse tipo de vídeo, se eu continuo fazendo, né? Mas espero que tenha tocado de alguma forma aí na sua vida. Espero que tenha gostado. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.